Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Passou um ano sobre o apagão que afetou a Península Ibérica, causado por uma sucessão de falhas técnicas iniciadas em Espanha. O acontecimento levou a múltiplos debates sobre o sistema elétrico português, mas na Europa a energia está depositada em muitos mais dilemas. Quando se debate, por exemplo, a melhoria das ligações entre a Península Ibérica e França, através dos Pirineus, falamos de interligações, mas o objetivo final deve ser também a integração dos sistemas energéticos. E é nesse sentido que partimos, nesta capa à contra capa, do recente estudo divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em parceria com a Brookings Institutions, sobre a integração dos sistemas ao nível europeu, para debater estes desafios energéticos europeus, que na verdade são também portugueses. São nossos convidados Andreia Melo Carreiro, diretora de inovação da CleanWatts Digital, uma empresa que fornece plataformas digitais para a gestão de energia, e Nuno Ribeiro da Silva, antigo secretário de Estado de Energia e também ex-diretor-geral da Endesa em Portugal. Vamos começar a nossa conversa. Obrigado pela vossa presença aqui em estúdio. Nuno Ribeiro da Silva, podemos distinguir a interligação como um passo prévio à integração? Uma coisa não existe integração sem a interligação estar totalmente garantida, é isso? Sim, a condição necessária poderá não ser suficiente, ou seja, podemos ter a infraestrutura física disponível, mas se, por exemplo, as regras administrativas, as normas dos reguladores, as práticas de mercado não são também siamesas, digamos, não chega apenas ter a estrada a ligar um ponto ao outro. E em que ponto é que nos encontramos ao nível da integração energética na Europa, na sua perspectiva? Eu diria que há coisas para fazer, claramente, e há zonas que a ligação é mais crítica, como é o caso, bem conhecemos, de há décadas, na Península Ibérica, com o para lá Pirineus, que é uma zona sempre de exemplo, em que as interligações são fisicamente insuficientes para proporcionar um fluxo de trânsito de eletricidade e de gás, já agora, entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Mas, de qualquer forma, tem havido claramente uma evolução em termos da criação do chamado mercado energético europeu. Tenha isto a ver com a eletricidade, tenha a ver, inclusivamente, com outras formas de energia. Como dizia, não está perfeito, não temos, portanto, digamos, uma rede de autoestradas em que nunca encontramos engarrafamentos e pontos negros, mas, de qualquer forma, tem sido feito um exercício extraordinário. Quer dizer, hoje temos os mercados de eletricidade a funcionar com alguns constrangimentos que decorrem também da infraestrutura e de alguns normativos que ainda não estão completamente limados entre todos os Estados-membros, mas, de facto, temos um mercado elétrico que vai do nosso país à Ucrânia. E, portanto, há, de facto, já muita interação e muitos vasos comunicantes entre os vários Estados-membros e não só, como é o caso da Ucrânia, inclusive. André Melo Carreiro, onde é que estão os obstáculos e como é que podemos superar esses obstáculos para uma maior integração energética europeia? Portanto, eu acho que os obstáculos realmente são muitíssimos, não é? Em primeiro lugar, porque tem que existir aqui uma força de coordenação entre os diversos Estados-membros para permitir que esta integração consiga acontecer. E também, por outro lado, no meio desta integração poderá se falar aqui de algumas questões relacionadas com a própria soberania dos Estados, não é? Pelo facto
facto de o Estado-membro ter que abdicar de algum poder na própria gestão de energia interna para depois poder beneficiar este bem comum. Portanto, obviamente que do ponto de vista técnico, podemos dizer que se torna muito fácil e execuível e provavelmente não existirão obstáculos. Existe obviamente o obstáculo brutal do próprio financiamento e do investimento que tem que se fazer na própria ligação das redes, mas julgo que o obstáculo maior será mais institucional ou político, da forma como estes Estados-membros poderão no fundo concordar em ter este mercado europeu comum. Não é? Porque na verdade o que poderá aqui acontecer é também a questão do quem paga, não é? Estes investimentos e quem beneficia mais e portanto de que forma é que nós conseguimos ter aqui mecanismos compensatórios para aqueles que se calhar não beneficiam tanto. Portanto, julgo que os obstáculos são variadíssimos. Mas essa cedência de soberania é mais fácil ou... É capaz de ser difícil em todos os casos, mas é mais difícil nos casos do que em outros. Sem dúvida, dúvida, claro que sim. O que temos mostrado muitas resistências de grandes países. Deste ponto de vista, será que é impossível derrubar esses obstáculos destes grandes países? Eles pensam mais em si do que propriamente na interligação europeia, é isso? Sim, talvez. Talvez seja mesmo essa questão da soberania, não é? Pelo facto de alguns sentirem que não têm tanta necessidade desta interligação, quando outros acreditam que esta interligação e esta integração seja muito mais necessária. Eu confesso que sou defensora, obviamente, desta integração, porque unidos acabamos por ser todos muito, muito mais fortes e, na verdade, é que na sequência desta crise que nós estamos a sentir e no seguimento da guerra que estamos a assistir, nomeadamente com início na Ucrânia e agora com o Médio Oriente, não é? O impacto é brutal e, portanto, de facto, existindo uma integração, portanto, uma Europa mais unida do ponto de vista energético, o benefício é, sem dúvida alguma, a longo prazo, extraordinário para todos. A curto prazo, alguns estão numa posição melhor do que outros. Não é uma utopia, Nuno? Não é utopia. Eu estou muito de acordo com esta análise, quer dizer, o que temos, e lá está, o curto prazo e o longo prazo. E sabemos que, e aí poderá aparecer uma certa utopia, os líderes políticos, eu diria que cada vez mais olham para o curto prazo e para o prazo e para o imediato. E os efeitos e os dividendos que podem tirar, aparecendo aos seus eleitorados como os campeões dos ganhos. Ora, precisamente estas situações, por exemplo, o caso da França, que é um caso paradigmático, em que o Estado francês defende uma empresa pública francesa, que é a Eletricidade de França, e frequentemente dá, deixa-me usar a expressão, pontapés na gramática, no racional e no razoável em termos de eficiência do sistema, em termos de resiliência do sistema, etc. E põe de lado para proteger a sua empresa e uma referência empresarial em França com um poder extraordinariamente grande. E realmente aí colhem alguns dividendos efêmeros de curto prazo na primeira folha do jornal no dia seguinte, embora arrastando e sacrificando melhorias e ações que evidentemente são necessárias, mas que podem só apresentar dividendos e resultados num horizonte temporal em que o primeiro-ministro que lá está já não está. Mas estamos a falar de um raciocínio do ponto de vista estritamente económico ou de gestão das contas e dos lucros dessas empresas? Sim, as duas coisas. E vamos lá ver. Por exemplo, no caso que estamos a falar da EDF, a EDF é não só a empresa praticamente monopolista que abastece o mercado francês, como ainda por cima está muito ligada a um complexo industrial a montante,
no fabrico de equipamentos, desde reatores nucleares até material diferente necessário ao sistema elétrico, cabos, postes, subestações, por aí fora. E, portanto, há sempre muito esta ponderação de todo este tipo de medidas, muitas vezes acoberto de uma grande tirada que é a segurança estratégica e ser um setor estratégico para o país. Claro Também que a é. energia é um setor estratégico, e nomeadamente a energia elétrica. Agora, é um setor estratégico para a Europa. E, portanto, se nós, de facto, trabalharmos num sentido de articularmos os sistemas elétricos, neste caso europeus, essa mesma Europa articulada tem muito mais argumentos e muito mais capacidade de ter um sistema elétrico mais seguro e, sobretudo, mais competitivo. Isso quer dizer que, para os franceses, na sua perspectiva, conseguir passar os Pirineus, digamos, do nosso lado para os Pirineus, também é bom para a França? É um desafio para a França, porque a eletricidade gerada hoje na Península Ibérica, no mercado grossista, é mais barata, substancialmente mais barata, do que a eletricidade gerada pelas centrais nucleares francesas, que têm já, em média, 30 e tal anos de amortização. E mesmo assim, não são competitivas. Mas eles não querem esta mistura. Eles não querem esta mistura porque isso vai efetivamente limitar e pôr um desafio acrescido à competitividade da EDF e da opção, enfim, que foi tomada desde o tempo do General de Gaulle, da França ser essencialmente um país assente no nuclear para o aprovisionamento elétrico. E vê sinais de alguma mudança em França? Não, pelo contrário. Pelo contrário. É típico os primeiros ministros franceses, os presidentes franceses, e agora aconteceu com Macron, vir anunciar um rassemblement e um relançamento da fantástica tecnologia eletronuclear francesa, que, verdade seja dita, tem tido derrapagens e, em termos de tempo, em termos de orçamento e custo das centrais, e em termos de ser corrida, digamos, do mercado mundial, onde hoje os únicos que fornecem centrais nucleares e exportam centrais nucleares são os russos, os chineses e uma ou outra a Coreia do Sul. André, se quiséssemos olhar para o argumento económico, não ouvimos muitas vezes dizer números como estes que estão neste estudo, que a União Europeia estima que a integração atual no mercado elétrico poupa aos consumidores 34 mil milhões de euros anuais, e uma maior integração poderia aumentar a poupança para 40 a 43 mil milhões de euros anuais até 2030. Se eu fosse consumidor, eu gostaria desta notícia. Claro. Porquê é que não conseguimos chegar? Porquê é que isto não motiva uma mudança? Precisamente porque tem que existir uma força a nível europeu coordenadora, não é? Capaz de possibilitar precisamente esta mudança. Portanto, tem que existir aqui uma Federalização? Não sei se é a palavra correta, mas talvez, portanto, alguém que tenha a capacidade de conseguir coordenar, não é? Alguma entidade que tenha a capacidade de conseguir coordenar precisamente tudo isto entre os próprios Estados-membros, para que haja precisamente este acordo para que se possa implementar, não é? Do ponto de vista político, a nível europeu existe esta vontade de mudança, muitas vezes até há a componente regulatória, que depois na própria implementação nos Estados-membros verifica-se que as coisas não acontecem de uma forma tão imediata, portanto, do ponto de vista de implementação há sempre alguma demora ou alguma resistência, é o que se verifica. Daí, provavelmente, termos que encontrar um novo mecanismo para fazer com que os Estados-membros estejam efetivamente todos de acordo para possibilitar esta mudança. E eu acho que tem que haver aqui talvez um conjunto de mecanismos, quer do ponto de vista do financiamento para sustentar o incentivo que será
será necessário. Tem que haver uma reformulação profunda portanto, um financiamento comunitário? Sim, de financiamento comunitário, os tais mecanismos de compensação, não é? Para que todos consigam convergir nesta nova abordagem e também para que cada parte consiga também fazer a sua parte internamente. Portanto, eu acho que não é só a questão da integração que vai resolver o problema. Acho que todos têm que trabalhar numa lógica da própria transição energética internamente, não é? Porque nós devemos, lá está, aqui o grande problema é a própria tornar-nos cada vez mais independentes, portanto, e como é que nós conseguimos fazer isso? É com maior integração de renováveis, com mais baterias, se calhar com uma própria reformulação do sistema energético, tendo em consideração novos mercados que se podem aqui implementar, nomeadamente as questões da flexibilidade, a digitalização, uma gestão mais eficiente, para depois permitir que esta integração consiga efetivamente conseguir alcançar estes ganhos que aqui são referidos no estudo, não é? Nas metas também existem metas. A União Europeia fixou uma meta para todos os Estados-membros. Cada país deveria ter a capacidade de transmissão transfronteiriça suficiente para importar ou exportar 10% da sua procura de eletricidade até 2020, não estou a falar para a frente, só para 15% até 2030. Só 6 países, aliás, há 6 países que ainda não cumpriram sequer a meta de 2020 e estão aqui os suspeitos do costume. França, Espanha, Países Baixos, Itália, nem com metas, ou seja, não há uma estrutura de coordenação, não há uma federalização, e as metas não servem. Como é que se pode chegar a... Que solução pode estar na forja? Eu naturalmente penso várias vezes neste assunto e o problema aqui que estamos a padecer em alguns casos não será muito diferente de outros domínios em que a Europa não consegue funcionar a uma voz, não é? Há muitos aspectos do mercado, mesmo da parte, enfim, que deu alma ao projeto europeu, que sabemos que estão sabotados ou rasteirados com habilidades mais ou menos manhosas em cada canto, não é? Aqui, ainda por cima, e então, quando há estas crises, a coisa torna-se mais paradoxal, porque dizemos, e quando existem as crises, reconhecemos que a Europa é muito vulnerável do ponto de vista energético, em geral, dependente das matérias-primas energéticas, etc. Mas, ao mesmo tempo que dependemos disso, também se diz, como isto é um setor estratégico, então eu reservo-me no direito de ter aqui umas particularidades e umas especificidades e não quero perder os cordelinhos do controle do meu sistema energético. É um argumento que tem as costas muito largas, não é? Sim. E que dá para, a partir daí, vir dizer, não, eu não posso, sim, a minha produção com lignite na Alemanha, que vai contra tudo e contra todos em termos de emissões, etc., mas eu não quero perder esta soberania porque tenho muita lignite na Alemanha e quero continuar a queimar lignite. Ou os países nórdicos que têm uma produção de eletricidade a um custo muito baixo e com base em fontes realmente renováveis, sobretudo água, geotermia, e que, portanto, podiam abastecer com interligações adequadas muito mais a França, de uma maneira muito mais competitiva, ou a própria Alemanha, etc. Mas, enfim, não quero ficar tão dependente, mas são parceiros da União Europeia, amigos e tal. Pois, mas de qualquer maneira isto da energia é algo que não podemos alienar completamente. Voltamos à minha ideia de uma certa utopia, dessa união de energia. E aí há, digamos, uma certa utopia. Nós já sabemos que todo este projeto europeu vai sendo
às vezes com para-arrancas, vai sendo construído aos bochechos, nem sempre pela linha mais direita, pela linha reta, e às vezes com curvas e contracurvas. Mas, pelo menos, na doutrina, o tema continua lá. Aliás, hoje estão a discutir um documento que a Comissão apresenta e onde, logo no início, se diz que temos de nos coordenar melhor, temos de construir e aprofundar os mercados energéticos no espaço europeu, temos de nos manter unidos porque unidos somos mais fortes, temos de ter plataformas comuns, por exemplo, de compra de gás natural e de combustíveis. E é possível ir por esses pequenos passos, Nuno? Eu, francamente, ou é isso ou é a revolução. E, portanto, eu penso que não temos outro caminho. É assim que a Europa tem vindo a viver. Mas é impossível dar mais poder a Bruxelas para pegar, porque quando von der Leyen fala nas autoestradas da energia e das dificuldades que têm a ser superadas, a tal lista de 8 dificuldades, ela está a tentar, se calhar, pegar um pouco no comboio, é isso? Sim, sem dúvida, e a tentar de alguma forma pôr em cima da mesa o caminho racional em termos de futuro. Agora, depois, e mais uma vez, se calhar, com certeza que não é só no setor da energia, quando passamos à mesa e temos aqueles senhores todos à volta da mesa, cada um traz um grãozinho de areia que é capaz de impossibilitar uma convergência construtiva e de peito aberto, digamos, de todos os Estados-membros, no sentido que se tem como referência. E, de facto, estamos num tema que é um tema, desde logo, sensível, como sabemos, sensível não só pela segurança do abastecimento, mas também pela questão dos custos da energia que afetam todos os setores e mais algum, como ainda também na questão da interface energia-ambiente, que é o terceiro pilar das políticas energéticas. E, portanto, não é difícil, se não se está de peito aberto e de boa fé, encontrar sempre uma razão para dizer que, pois, eu adorava que estivéssemos aqui de braços, a dar um enorme abraço, mas há aqui um problema, é que o teu casaco pica e, portanto, não te posso abraçar com tanto entusiasmo como gostaria e desejaria. Que aquilo é que parece como uma espécie de uma empresa com 27 administradores e cada um tem uma golden share. Exatamente. Onde tem sempre um controle qualquer. Mas eu diria que há aqui um aspecto que eu tenho vindo a virar em termos de opinião ou de balanço, que é o seguinte: nós, ibéricos, Portugal e Espanha, seríamos competitivos, nomeadamente na maior parte das horas do dia, em termos de emitir excedentes de eletricidade, que estamos com excedentes, para o lado lá dos Pirineus, para os franceses. Exato. E por aí fora para a rede europeia. Agora, como eu, quando estava no governo, estamos a falar com a energia em 88, 89, 90 e tais, já tinha este problema com os franceses, já se discutia isto há 40 anos. Portanto, o que é que tem vindo a mudar? Que eu não muito pouco. Nesse aspecto da interligação física, muito pouco. Depois há os mercados virtuais e de preços e tal, e algumas compensações, alguns mecanismos. Fez-se alguma interligação, manifestamente insuficiente, para ter ali um fluxo que realmente responda à competitividade dos sistemas energéticos e elétricos, neste caso, dos diferentes países. Mas, para concluir, eu estou mais virado, e acho que vai ser mais fácil, porque essas interligações, nomeadamente com os franceses, como digo, levam 40 anos de romance e de escapadelas e de habilidades e de desculpas. Sim. E dizer, olhem,
empresas, indústria, na Península Ibérica, nós somos capazes de oferecer eletricidade mais barata. Portanto, deixem lá de estar a pagar à EDF e já chegam os consumidores franceses que têm ali um karma para estarem a consumir eletricidade em França e venham ter connosco, porque aqui a eletricidade é mais barata, somos mais competitivos. Ir pela via da indústria? Exatamente. E que, inclusivamente, é capaz de ter efeitos induzidos mais interessantes, porque essa indústria pode criar outro tipo de serviço e outro tipo de efeitos do que continuar-se a esgrimir. Não quer dizer que se atire a toalha ao chão, mas praticamente, então com a França já se atirou a toalha ao chão, dizer, olha, afinal, não vendemos eletricidade para lá por sermos mais competitivos, venham os consumidores de eletricidade para cá porque nós somos mais baratos. André, a Península Ibérica faz tudo o que pode mesmo? Já não pode fazer muito mais ou ainda tem grandes desafios também? Portugal e Espanha? Portugal e Espanha também têm os seus desafios, naturalmente. Portanto, em primeiro lugar, olhando não é, internamente do que poderão fazer. Do ponto de vista da própria inovação da regulamentação, julgo que há muito a fazer, nomeadamente na abertura daquilo que são os mercados de flexibilidade, na possibilidade de permitir que o próprio utilizador final, quer seja ele do setor industrial ou o consumidor final comum, possa também ser um participante ativo do sistema elétrico, porque a energia acaba por ser aqui um setor profundamente estratégico que afeta, não é, a nossa vida de um cidadão comum, porque nós precisamos de ter acesso à energia com a tal segurança de abastecimento, mas também a preços acessíveis e idealmente que seja limpa, não é? Mas depois a própria indústria também tem um impacto muitíssimo grande porque precisa de ter acesso a essa energia a preços acessíveis para poder fazer com que a sua economia seja realmente mais próspera. E depois temos toda essa necessidade também de possibilitar uma maior integração das próprias renováveis, de termos aqui sistemas de armazenamento para possibilitar também alguma resiliência do próprio sistema, como nós estávamos aqui a falar do apagão, mas a verdade é que recentemente tivemos aqui um conjunto de tempestades que causaram muita instabilidade, portanto a própria resiliência do sistema não está suficientemente robusta para... Que não é só o armazenamento, que não é só o armazenamento, portanto não está suficientemente adaptada para este tipo de eventos extremos. Um teste de stress autêntico. Um teste de stress autêntico que nós verificamos que não tivemos aqui a capacidade de responder em algumas situações e, portanto, há necessidade de apostar na própria resiliência. Portanto, há necessidade de, obviamente, ter este olhar de como é que eu consigo auxiliar o exterior e beneficiar com isso, não é? Portanto, como é que eu me consigo interligar, integrar da melhor forma, mas também que trabalho de casa é que eu tenho que fazer para possibilitar que toda a economia seja ela mais próspera e, portanto, há um conjunto de alterações que nós precisamos ainda de trabalhar ao nível da digitalização, da própria flexibilidade dos sistemas, da integração das renováveis, da colocação de baterias, da parte do autoconsumo e das comunidades de energia. Portanto, gostava de ouvir um bocadinho sobre os autoconsumos e as comunidades de energia para os ouvintes que possam interessar-se também sobre este tema, e é ainda interessante ter falado daquilo que aconteceu na região centro, porque não vejo um discurso público, não vi um discurso público à procura do autoconsumo como vi à procura de geradores a gasóleo, digamos assim. Deste ponto de vista, não devia ser feito algo mais para estimular, até com alguma urgência, a questão do autoconsumo e das comunidades de energia? Sim, sem dúvida. Aliás, esta é a área onde eu trabalho e na própria inovação que faço, não é? O grande desafio neste momento e que agarramos mesmo depois destes eventos climatéricos extremos foi tentar desenvolver projetos que tenham em consideração a própria resiliência do sistema. E o que é que nós queremos com isto? É ter umas
espécie dos típicos geradores gasóleos que existem por aí, mas os geradores que sejam ecológicos, onde conseguimos ter baterias térmicas, elétricas, fotovoltaicos, portanto, soluções contentorizadas e móveis, onde seja possível colocar em determinadas estações para precisamente possibilitar que uma comunidade, por exemplo, possa entrar em modo ilha, não é? Se for possível, e ela ter acesso à energia. Portanto, sem sombra de dúvida que não há necessidade de haver esses eventos extremos para se perceber que é fundamental apostar precisamente no autoconsumo coletivo, portanto, para que as pessoas tenham energia produzida localmente, através dos seus painéis, e que possam partilhar com a sua comunidade, idealmente que tenham baterias para que possa também suprir alguma dessas necessidades e permitir que haja uma partilha mais eficaz. Mas nas baterias, geralmente o debate vai para o preço. Sim. E o preço depois vai motivar movimentos de massas em relação ao armazenamento e à massificação do armazenamento, é isto? Sim, essa é uma discussão como nós tínhamos há uns anos atrás com a questão dos fotovoltaicos. Sim. A verdade é que o que nós estamos a assistir é que o preço das baterias está a descer efetivamente. E para além disso, há empresas, não é? Há entidades que fornecem serviços que não obriga precisamente que haja a necessidade da compra do equipamento, ou seja, da compra do ativo. Podem ser criadas comunidades de energia em Portugal e autoconsumo coletivo sem que haja um investimento por parte do consumidor final. E o que há é sim uma prestação de um serviço por parte desse investidor ou desta empresa que consegue criar naquela circunstância uma comunidade. E muitas vezes há comunidades que são criadas com a indústria, não é? Em que a indústria acaba por ser o utilizador principal, onde são colocados lá os painéis, são os primeiros a usufruir daquela energia que ali é produzida e que depois podem partilhar com a comunidade à volta esta energia em momentos em que eles não estão a utilizar. Vamos supor uma fábrica que durante o fim de semana não utiliza a energia, claro, que consegue partilhar com esta comunidade. Ou até uma entidade pública, uma escola, por exemplo. Uma escola, exatamente. Portanto, há um conjunto de abordagens que se pode aqui desenvolver para benefício de uma determinada entidade, seja ela qual for, seja pública, seja privada, que depois pode beneficiar a comunidade. Mas acha que os eventos extremos vão acelerar esse processo ou não? Aquilo que aconteceu pode acelerar, pode levar a um impulso ou uma urgência nesta matéria? Eu acredito que sim, até porque numa primeira fase há sempre a necessidade de encontrar alternativa. O problema é que depois a memória depois torna-se um bocadinho curta. Vai desaparecendo, e depois vão-se desmotivando ao longo do tempo, que é o que não deve acontecer, mas que acontece com alguma frequência, não é? Acontece em quase tudo, não é? Infelizmente acontece, claro. Mas sem sombra de dúvida, até para nós, não é? Que para nós investigadores, inovadores, que estamos atentos à evolução do próprio setor, não é? No meu caso, a componente da digitalização de energia, sem sombra de dúvida que é um próprio alerta para nós percebermos, ok, temos que apostar muito mais na resiliência do sistema, porque realmente muitas pessoas ficaram sem acesso à energia e não pode ser. Nuno, que estes dois eventos marcaram muito os debates cá, no fundo a integração de várias dimensões. A Andreia deu aqui vários exemplos que necessitamos em Portugal. Só de forma cronológica, um ano depois nós já aprendemos a lição do apagão? Eu acho que se tiraram lições da lição do apagão. Só para contextualizar um bocadinho. O apagão, e nós fomos afetados pela situação em Espanha. Exato. Eu ia dizer já, mas depois já fundamento mais à frente, dos disparates que se fizeram em Espanha, com um mercado ibérico a funcionar há mais de 20 anos. E em 20 anos as coisas funcionaram. Ou seja, também contextualizemos, 20 anos nunca houve um problema deste género. Houve um problema durante 15 horas, que é grave, obviamente. Vamos analisar as origens do problema. O tal disparate? O tal disparate. É fantástico estes meses todos em que se tentava estudar esta situação. Eu, na altura, estava como executivo ainda na Endesa e a situação foi clara e óbvia no fundamento do apagão. Má gestão e má programação
erro humano, erro técnico da Rede Elétrica de Espanha. Ponto. Isso, com várias fintas de corpo que o governo espanhol tem estado a escamotear, Como por exemplo... espalhando responsabilidades, dizer que as empresas elétricas tiveram responsabilidade também na zona A e na zona B e na zona C, que a Rede Elétrica de Espanha fez tudo como deve ser. Sabem perfeitamente que é mentira. Mas está lá uma multa, não está já? Não, a multa está porque tem que se apurar efetivamente quem tem as responsabilidades, porque temos milhares de milhões em Espanha, mais de 6 mil milhões de euros de pedidos de indenização, que as companhias de seguro que recebem esses pedidos chegam à rede elétrica ou ao governo espanhol ou a não sei o que dizer, Quem paga? quem é responsável por esta coisa? Este meu segurado reclama aqui um prejuízo. E estamos a falar, como digo, de mais de meia dúzia de milhares de milhões de euros. Portanto, há um erro de programação demasiado... isto levar-nos a uma explicação técnica mais sólida. Demasiado ousada e demasiado técnica. Sim. Da forma como a Rede Elétrica de Espanha programou o aprovisionamento da procura nesse dia. Coisa que já vinha dando sinais em dias anteriores. A Rede Elétrica de Espanha está muito politizada. Aliás, a administração são ex-ministros que transitaram do governo do PSOE para a direção da Rede Elétrica de Espanha. Se for ver, não sou eu só que digo isto, como digo, tenho os relatórios das próprias empresas elétricas e de uma em que eu trabalhei 17 anos, Sim. Como pessoas independentes que não estão na malha das retaliações do governo espanhol, mas pessoas credibilíssimas e tecnicamente com muita experiência e muito sólidas, que foram direitos ao assunto. Dizer, isto acontece não por um problema qualquer a nível, digamos, das renováveis, sim, falou-se das solar, renováveis, logo. não sei quê, mas porque a programação foi mal feita. Como eu, se tiver um acidente na autoestrada, porque programei que fazia uma média de Lisboa ao Porto a 220 km com um carro antigo e que não é seguro, ou não vou conseguir fazer a média de 220 km, ou se tento chegar lá, acabo por me espalhar na primeira curva. A rede espanhola não estava preparada para a procura naquele momento? A programação do chamado mix, da mistura de geradores que tinham que contribuir para alimentar a procura, não era equilibrada. Não tinha as chamadas centrais síncronas com fornecimento de energia reativa à rede e, portanto, isso levou a que o sistema elétrico entrasse, passo a expressão para não entrar num jargão técnico, entrasse numa vibração que acabou por levar à perda do controle da bicicleta e o ciclista cair mesmo para o lado. Não havia redundância possível? Havia se a programação do sistema tivesse sido feita equilibradamente e como deve ser. Dito isto, portanto, o problema é técnico. O problema não existiria se não houvesse uma má programação da Rede Elétrica de Espanha. Dito isto, é interessante tirar lições, ou seja, num sistema elétrico que está em profunda transformação, fazer uma análise que se calhar não se teria feito se não tivesse havido o incidente. Fazer uma análise de novos mecanismos na maneira de fazer a programação do despacho elétrico.
fazer a análise de equipamentos que existem no mercado e que podem ser aditados às subestações, às centrais de geração, sobretudo às regiões da Península Ibérica onde o peso da geração está mais centrado na energia vinda do sol, no fotovoltaico. E, portanto, tirar lições de como pôr mais segurança, mais resiliência na rede, fruto de um sistema que está, de facto, em mutação. Isso é possível. Isso é possível. Mas requer um investimento. Requer investimento. Muito grande, está estimado? Não é um investimento nesse aspecto para dar segurança à rede particularmente exagerado e dramático. É mais pesado o investimento que é necessário fazer nas redes para estarem disponíveis para transportar a eletricidade de onde ela é gerada para onde ela é consumida. Sim. E para o sistema, do que propriamente, digamos, isto é, no fundo, nós temos a rede de estradas e o que acontece um acidente por incúria do condutor. Nós vamos lá ver o que é que se passa. Sim. E tiramos a conclusão, o condutor foi incompetente. Sim. Mas, de qualquer forma, nós podemos, nesta curva, pôr mais um rail e mais um sinal de alerta, que é uma curva mais fechada e que tem que abordar com mais atenção. Se eu olhar para a metáfora dos rios, tal como os rios correm de Espanha para Portugal, o Tejo, o Douro, o Guadiana, o que aconteceu foi que nós, portugueses, levámos por tabela, digamos assim. Exatamente, não é? Exatamente, e porque estávamos também, enfim, podia não ter acontecido, mas àquela hora e naquelas situações e naquele dia estávamos com uma importação enorme de eletricidade gerada em Espanha, porque o preço também era zero, não é? Portanto, se fosse, por exemplo, à noite, que não havia tanto fotovoltaico no sistema ibérico, nós estaríamos com centrais mais síncronas, ou seja, centrais a gás, por exemplo, ou barragens com armazenamento a funcionar, e o sistema tinha tido capacidade de encaixe dessa perturbação que veio de Espanha. Mas essa interligação existe e é benéfica. Exatamente, que exista. Exatamente. Não é? Exatamente. A questão é, tal como aos rios, se acontecer algo, é mais... Nós estamos a jusante do processo. Exatamente. Sempre. Exatamente. Mas o que o Nuno está a dizer é que pode ser ao contrário, não? Quer dizer, podemos nós estar a montante de Espanha e, de certa maneira, estarmos também a salvo de uma repetição... O nosso sistema elétrico tem menos corpo do que o sistema elétrico espanhol, porque o sistema espanhol são 5 vezes maior, claro. Tipicamente. E, portanto, uma situação em que Espanha, no seu todo, esteja, passa a expressão, pendurada na geração portuguesa e na exportação, não ocorre. Até porque a interligação não tem capacidade. Então nós o que é que temos, nós Portugal, o que é que lição principal devemos tirar? A que tiramos é que, embora nos esteja a custar algum dinheiro, independentemente da programação que o sistema elétrico ibérico é feito, nós pomos em cima disso sistemas de resiliência. E temos estado a usar... aliás, até é discutível a quantidade em que isso tem estado a acontecer, centrais a gás e as barragens, que felizmente nesta altura estão cheias, para dar com essas centrais, que são centrais que dão a tal estabilidade e sincronismo ao sistema e, portanto, compensam a variabilidade que pode haver do aerogerador ou da nuvem... Das oscilações normais. Das oscilações provenientes de solar ou de vento, e essas centrais dão estabilidade ao sistema. São como que amortecedores que travam a vibração que pode vir
de fontes com características de maior volatilidade, sim, como são os aerogeradores ou os... Portanto, estamos a fazer bem. Eu diria que estamos a fazer um bocado demasiado bem, mas isso levava-nos para uma outra discussão. Andréia, estamos a fazer bem ou não? A resposta. Estamos a fazer bem, mas podemos fazer melhor. Portanto, otimizar. Exato, podemos otimizar. Era precisamente esta parte que eu queria chegar. Portanto, dar mais inteligência ao próprio sistema, a capacidade de conseguir prever melhor e de atuar mais rapidamente, precisamente para conseguir dar resposta a esta intermitência ou vulnerabilidade ou volatilidade, o que se possa dizer. Portanto, ter aqui um sistema capaz, obviamente, que do ponto de vista económico, aproveitar sem sombra de dúvida a energia mais barata que nos chega ou a custo zero, não é? Mas ao mesmo tempo tendo por base, sem sombra de dúvida, a necessidade de garantir a segurança do próprio abastecimento e, portanto, numa ocasião de instabilidade, conseguir rapidamente dar resposta precisamente com os sistemas que o Nuno estava aqui a falar. Portanto, com as nossas barragens, não é? Portanto, que acaba por ser uma fonte de armazenamento e depois também com outros sistemas inteligentes que se pode acoplar, nomeadamente com baterias e outros que possibilitam. Mas nem sempre vamos ter as barragens cheias como temos agora. Verdade, por isso é que temos que apostar em outras tecnologias precisamente para nos poder, para que possamos de alguma forma minimizar estes impactos. E na lógica do que tinha dito há pouco, a questão da própria flexibilidade e de permitir a atuação do utilizador final num sistema energético, também é uma forma de nós conseguirmos compensar a rede numa situação de constrangimento ou de falha. Mas ainda não estamos preparados para isso. Portanto, estamos a fazer o caminho, não é? Eu sei. Ainda não estamos preparados para isso. Não estamos no ponto de chegada, eu sei. Sim, exatamente. Portanto, muito se fala, muito se faz, mas não temos o sistema neste momento preparado, mas seria, sem sombra de dúvida, muito importante que se começasse a fazer este caminho de forma concreta. Isso, diga, Nuno. Que o caminho, como a André dizia, está a ser feito. Agora, realmente, isto nestas coisas da energia, o curto prazo na energia são 10 anos. E, portanto, Roma e Pavia não se faz num dia. E há aspectos que a André referiu que são muito importantes, como a questão das comunidades energéticas e os aspectos das baterias, os serviços que põem mais inteligência, mais segurança, mais informação no comportamento do sistema elétrico. E aqui vale a pena dizer uma coisa. Estamos num quadro, de facto, de uma transformação tecnológica, e não só tecnológica, comportamental do consumo, da procura, que é eletricidade 2.0. Houve a eletricidade 2.1 ou 1.0 com o Sr. Edison e nós agora estamos, de facto, num processo transformativo em múltiplas vertentes. Acontece que, normalmente, os políticos e os reguladores andam a reboque da dinâmica tecnológica. E há muitos aspectos, mesmo isto também se aplica à Europa, ao início da nossa conversa, que não estão ainda ou em prática ou aliados, porque há, digamos, uma inércia por parte de legislador e também por parte dos reguladores em integrar o que a tecnologia vai proporcionando e o que o mercado procura. Portanto, esse é um aspecto a dar muita atenção. E, de facto, aqui as soluções técnicas existem, as transformações vão ocorrendo, Roma e Pavia não se faz num dia, mas este processo vai acontecendo. A Andrea falava na flexibilidade da procura, nomeadamente, chamados também serviços de sistema. Exato. É algo que se fala há vários anos.
Mas até ter uma legislação, um normativo que seja funcional, que seja claro, adequado a estas novas realidades e a tirarmos o sumo do que estas tecnologias nos podem oferecer, é um arrastar. Mas o ritmo, esse arrastar é normal até certo ponto, porque é algo complexo, ou é verdadeiramente marcado pelos bloqueios sucessivos de alguns interesses que existem em A, B e C? A questão que eu coloco é essa. De hábitos, bloqueios, sim. Por exemplo, a Andréia queria dizer, se calhar estou a levar-me tempo. Queria só acrescentar um bocadinho em Sim. linha do que tinha referido, que para além de toda a questão da própria regulamentação, não é? Nós termos toda a legislação para possibilitar, e temos aqui o exemplo claro das comunidades de energia, a verdade é que elas não conseguem evoluir à forma, portanto, estar implementadas no terreno à velocidade que nós pretendíamos, porque há efetivamente vários bloqueios, e desde já do ponto de vista do licenciamento, que é tenebroso, do ponto de vista... Já vem do tempo do Nunes como governante. do ponto de vista dos próprios operadores, que têm que ter os sistemas preparados para permitir que haja esta integração, ou seja, se nós próprios não estamos a conseguir fazer as integrações necessárias, conseguirmos depois integrar com outros, torna-se muito mais complexo, mas no fundo era isso que queria acrescentar do ponto de vista de bloqueio. É que os próprios operadores, não é, que necessitam estar um bocadinho na linha da frente da inovação para permitir esta acomodação, o que se verifica é um bocadinho ao contrário, que é, portanto, o setor privado apresenta a tecnologia, muito tempo depois ocorre então a legislação para que se implemente a própria regulamentação, e depois, até que ela tenha sequência, é uma dor de cabeça para permitir que a parte administrativa e que os próprios operadores consigam acomodar para que aconteça. Daí a minha questão em relação ao... Diga, Nuno. Um exemplo, e nomeadamente sobre o tema da autoprodução e das comunidades energéticas. Sim. Eu podia ver aqui o sistema que eu tenho instalado em casa. O que é que acontece? Foi dimensionado... Tem autoconsumo, Nuno. Tem algum autoconsumo. Mas o tema é o seguinte. Quando um autoprodutor isolado ou em comunidade dimensiona o sistema que vai instalar de painéis fotovoltaicos, de baterias e até quiçá algum aerogerador, Sim. ele falo naturalmente com um racional económico. E o que é que acontece? Ele sabe que durante uma parte do tempo ele vai estar a consumir, digamos, o que o seu sistema lhe proporciona, que está instalado, mas haverá alturas em que tem excedentes. Ok, pode pôr um bocadinho em baterias, mas vai entregar grande parte desses excedentes à rede, ao sistema. Vai entregar esse excedente ao sistema. É o verbo entregar. Entregar, vai dar. Isso. Entregadar. Vai entregadar. Ou seja, isso é um sinal de quem esteja aí pelo país fora a querer instalar um sistema na sua casa ou a querer instalar um sistema no seu condomínio, Sim. na sua comunidade energética, não estimula a fazer uma instalação que otimize o potencial que tem de geração de eletricidade. Porque ele sabe que vai estar a entregadar... As baterias não resolvem essa equação? Mas, de qualquer maneira, obriga-me a mais um investimento, não é? E, portanto, sempre associada a mais risco, ou seja ao próprio, seja, como a Andréia dizia, a um financiador por terceiros que forneça esse serviço, mas que depois também vai pedir a amortização desse investimento feito aos beneficiários desse investimento. Ou seja, há aqui uma série de regras que nós, gostemos ou não, vivemos numa economia capitalista
E, portanto, o sinal dos preços, da fiscalidade, a rapidez das decisões, porque tem um custo, etc., são coisas que têm que se olhar e que têm que se resolver. E se nós queremos levar os agentes económicos, as pessoas, as empresas, para este caminho, então temos que descapinar este caminho Pela política pública? pela política pública, nomeadamente. Com isto não é intervenção direta, é sinais. Não peço subsídios, não peço não sei quê. Mas vai decretar que esse excedente não vai a custo zero para a rede? Por exemplo, porque é que há de integrar gratuitamente essa eletricidade que eu gerei, que depois vai ser vendida pelo operador É um bom 130 ou 140 euros. É um bom negócio. Não é mau? É um bom negócio. Nuno, só das lições das tempestades, que é uma questão diferente. Resiliência da rede, a Andreia já articulou um pouco esta ideia. Qual é a principal lição que devíamos retirar daquilo que aconteceu, do ponto de vista do nosso sistema? Bom, há uma lição que é, independentemente das coisas que façamos, e que não acontece só neste caso e nesta situação, nós estamos sujeitos aos atos de Deus, não é? Como as companhias de seguros dizem, dos acts of God, e há situações que são efetivamente surpreendentes. Mas podem repetir-se e nós estamos avisados para isso. Podem-se repetir. Vamos lá ver. Nós podemos, uma coisa que se falou muito na altura, enterrar a rede. Bom, Com grandes custos. custos astronómicos. Portanto, em todas as coisas, normalmente segurança, e é por isso que a política energética é complicada, eu quero mais segurança, mais resiliência dos sistemas. Mas isso normalmente fere outros dois pilares que me preocupam, que é o ambiente, já agora, e os custos. Eu quero mais redes, por exemplo, chamado do N-1, ou seja, que há uma linha que cai e que me leva a eletricidade a esta aldeia, mas eu tenho uma linha alternativa que... Uma redundância. Uma redundância, exatamente. Bom, isso tem um custo, portanto vai-me ferir o custo do preço a que eu ofereço a eletricidade às pessoas. Sim. E é mais uma linha, que é uma maçada, porque é mais uns postes pendurados e umas linhas penduradas e uns passarinhos a bater nas linhas e mais não sei o quê. Portanto, nestas situações temos que ter o senso do equilíbrio. É evidente que daqui se tiram lições. Por exemplo, a questão das comunidades energéticas e da autoprodução mitiga muito a minha dependência do sistema no seu todo. Teria mitigado alguma coisa. Exatamente. Porque eu, de qualquer maneira, tenho ali, posso até não ser absolutamente autossuficiente, mas tenho ali algo à mão, digamos, à mão de semear, alguma capacidade de gerar a minha eletricidade para não ficar... Mas isso é insuficiente, Nuno. Se é muito caro enterrar linhas, não vamos apostar massivamente nisso. As comunidades só por si, quer dizer, não vão resolver um problema desta magnitude. É um problema que vai demorar, que demora tempo, lá está. Agora, a quantidade de movimentos, digamos, de investimento de indivíduos e de coletivos, seja o condomínio, a investir na autoprodução, a instalar sistemas próprios, é muito grande. Só que lá está, nós estamos a mudar toda uma infraestrutura que construímos durante mais de 100 anos. E depois, há aqui um outro aspecto que é o seguinte: quando nós falamos na transição energética, lembramos-nos sempre, digamos, do lado da oferta da energia. Transição energética é dizer que estamos a substituir combustíveis fósseis por eletricidade vinda de fontes renováveis, porque se vier também de centrais a carvão, não resolve o problema. Ou nuclear, no caso da Europa Central. Ou nuclear, cuja que é outra taxonomia, não é? Exatamente. Nos leva para uma questão mais verde, mas alegadamente. O que nós não temos, normalmente, a consciência é que
para termos qualquer serviço ou bem, nós precisamos sempre de duas coisas, é incontornável: energia e um aparelho. Para termos luz, precisamos de, pode ser eletricidade e uma lâmpada. Para termos climatização, precisamos de aparelhos de ar-condicionado ou caloríferos ou não sei quê, e gás ou eletricidade. Para andarmos e movermos com os carros, precisamos de um automóvel, de um veículo e de uma fonte de energia. Quando nós estamos a falar na transição energética, estamos a falar não só no tipo de energia que oferecemos ao aparelho, estamos a falar em rever todos os aparelhos. Transporte. Não é? Já agora, em termos de mobilidade elétrica, são 6 ou 7 bilhões de motores de combustão. São os esquentadores todos que temos lá em casa, os fogões todos. Portanto, é um processo transformativo de facto histórico. Eu não gosto muito de usar adjetivos muito extremados, é uma grande mudança. Mas este é, de facto, muito forte. Estamos a fechar aqui a nossa conversa. Eu quero só voltar à questão europeia, porque se olharmos para o mundo em mudança, isso do ponto de vista das origens da energia que a Europa necessita, a verdade é que com a guerra na Ucrânia houve a tentativa de parte da Europa de acabar ou diminuir um pouco a dependência em relação à Rússia, mas a verdade é que muitos temem que se entre numa espiral de outro tipo de dependência, nomeadamente em relação, por exemplo, americana também, e com as oscilações geopolíticas que conhecemos. Temos agora também um conflito no Médio Oriente. Gostava, Andréa, de ouvi-la sobre a questão do risco de trocarmos dependências de um lado para o outro. Isso é um risco apenas teórico ou é algo em que a Europa deve estar verdadeiramente a pensar? É algo que a Europa deve estar muito, muito atenta, como é óbvio. Não consigo acreditar que consigamos deixar de ser totalmente dependentes. E aí sim acho que é realmente utópico. Agora, diria que é fundamental que tenhamos capacidade de diversificar a nossa dependência. Termos capacidade também, na lógica dessa própria União, de nos tornarmos competitivos com a própria aquisição da energia do ponto de vista externo. Mas depois há outra dependência aqui que também há que ser considerada. Não é só na questão da produção, portanto, da própria energia que nós vamos receber do exterior, não é? Importar, mas também dos materiais que são necessários para nós nos tornarmos o mais autossuficientes possível. Por exemplo, ou seja, lá um exemplo. A questão portanto, do lítio, dos minerais que são necessários para precisamente termos a produção dos geradores, portanto, eólicos, de termos os próprios fotovoltaicos, as próprias baterias, os veículos elétricos e, portanto, aquilo que a China nos está a fornecer. Exato, portanto, toda esta cadeia de valor tem que ser também acautelada e não só o próprio produto final. Portanto, daí eu ter dito numa fase inicial que temos que olhar para dentro e, portanto, conseguirmos fazer com que sejamos o mais autónomos possíveis, não totalmente independentes, como é óbvio, mas depois externamente também diversificar a nossa dependência da mesma forma que é fundamental diversificar o nosso mix energético para que estejamos cada vez menos vulneráveis a estes choques, não é? Que temos tido nos últimos tempos com esta guerra, portanto, do lado da Rússia, portanto, a questão do gás, agora no Médio Oriente com a questão do petróleo e, portanto, é fundamental termos aqui um amortecedor de alguma forma, não é? Para que consigamos reagir melhor Mas é possível a autossuficiência ou não? Ou isso é outra utopia? Eu considero que é uma utopia. Total autossuficiência, considero que ela é utópica. Agora acho que podemos ter uma dependência mais inteligente e diversificada. Nuno? É exatamente o que a Andréa disse, quer dizer, como em várias outras áreas, por exemplo, na teoria do investimento em carteiras de ações, etc., não é? A primeira coisa logo que se diz é não ponha os ovos todos na mesma cesta. Sim. E, portanto, faça uma diversificação inteligente da sua exposição, não é? E aqui é isso, quer dizer, não há uma medida panaceia e eu julgo que a Europa tem documentos consistentes que abordam este problema
da mitigação da segurança do abastecimento, dizendo, bom, o que pudermos produzir em casa, melhor. O que não pudermos produzir em casa, porque ou não há recursos ou por outras razões, porque é mais caro, insuportável, então vamos diversificar. Aliás, isso está a acontecer e estamos a sentir um bocado esses efeitos. Quer dizer, nas crises petrolíferas dos anos 70, a primeira grande crise petrolífera, a Europa e o mundo estavam extremamente expostos aos países da então OPEP, Sim. que marcavam, hoje têm muito menos expressão, muito menos peso. Quer dizer, nós hoje na Bacia Atlântica, por aí fora, de cima, de norte a sul, hemisfério norte e hemisfério sul, temos imensos países a produzir petróleo e gás. Aliás, onde nos estamos a abastecer, Portugal, essencialmente. E depois, um outro aspecto, que é nesta estratégia de dar mais conforto e mais segurança à Europa, há, como a André dizia também, que ir a montante e, por exemplo, mesmo na produção de petróleo e gás, não estou a dizer que seja muito agradável, mas a Europa deixou... O problema que temos atualmente com alguns refinados no mercado do jet fuel, do gasóleo, a Europa abandonou, por razões de contestação ambiental ou do que for, qualquer esforço, por exemplo, de prospecção de petróleo e gás. Sim. Como está a acontecer agora com os novos materiais necessários, o caso do lítio, necessários para a transição energética, em que, de facto, nos tornamos extremamente pouco abertos e receptivos a ter a mina no meu quintal. Sim, a mina, não há... O poste elétrico, o prospectar petróleo e gás, que sabemos que está lá, no Algarve, ali... Mas eu não defendo isso. Eu defendo, pelo menos que se saiba. Eu acho que pelo menos se saiba. E, aliás, defendi isso quando houve uma grande reação nestes últimos anos. Sim, sobretudo aqui a prospeção ao largo do Alentejo e do Algarve. Do Alentejo, do Algarve. Enfim, eu tenho muitos frascos de petróleo português em casa. Ali da zona de Torres, de Peniche, etc. Agora, o caso, por exemplo, do gás natural. E isto, aliás, como acontece com os aerogeradores e tal. Eu adoraria ter um aerogerador, preferência meu, no topo do Palácio da Pena. Tinha 8.760 horas aquilo a girar e a produzir ao máximo. Mas claro que não passa pela cabeça a aparecer com um projeto desses. Há sítios em que as coisas fazem sentido, outros não fazem sentido. Porquê é que eu não hei de saber e fazer prospecção e pesquisa, que não é prospecção e pesquisa, não é produção... Porque sabes que caminha a produção, Nuno. Mas o que eu posso, depois de saber... Eu tenho ali reservas. Agora, as pressões aumentam para a produção. É legítimo, é um jogo, mas o outro lado do problema é que quando estamos numa situação destas, ficamos, de facto, muito mais vulneráveis. Não, mas o discurso é que as renováveis podem garantir uma grande parte daquilo que nós precisamos, porque é que devemos de ir à procura? Mas leva tanto tempo, é que nós há um alerta a fazer. Quando vemos no título do jornal: produzimos 80% da nossa energia com renováveis. Corrente, não é? Uhum. Produzimos 80% de 25% que é o consumo final de eletricidade. O resto, eu sei, os outros 75% são combustíveis e fontes fósseis. Eu sei. E por isso dizemos, não resolvemos só o problema de efeito estufas e etc. Sim. Com renováveis. Porque as renováveis hoje estão viradas essencialmente para a eletrificação. Certo. Uhum. Ok, eu quero aumentar a eletrificação, o uso final de eletricidade para satisfazer as minhas necessidades. Mas isto demora
muito tempo. Claro. Não sei se a André quer acrescentar alguma coisa, só tenho mais uma pergunta para o Nuno. Nuno, só uma questão. O Nuno é um histórico opositor do nuclear em Portugal, já falámos dezenas de vezes sobre este assunto. Aliás, essa é uma batalha que vem de longe. Mas agora fala-se outra vez muito mais de nuclear na Europa, também por causa do contexto geopolítico, e vimos Macron também, o que não é inocente, obviamente, é aquilo que falámos há pouco sobre a EDF e sobre a energia em França, mas a questão que lhe coloco é, está mesmo para ficar, o regresso do nuclear, vamos ter, do ponto de vista da energia também, na Europa? Só em países com grande autoridade democrática, como a Rússia, a China, enfim, vai dizer uma empresa elétrica europeia, cotada na Bolsa, que vai arrancar com um processo de construção de uma central nuclear, e eu lidei com isso na Enel, na Endesa, e essa empresa no dia seguinte está a perder cotação em Bolsa. O problema que o nuclear tem, independentemente dos acidentes, e não estamos nos 40 anos de Chernobyl. De Chernobyl, de Fukushima, de Three Mile Island, que, como eu aprendi no técnico e em matemática como professor de análise, um acontecimento de probabilidade zero não quer dizer que seja um acontecimento impossível, como, infelizmente, nestes casos se viu. E por isso a Angela Merkel cortou o nuclear na Alemanha. Cortou o nuclear. Eu devo dizer, por exemplo, que países que tenham centrais nucleares a funcionar e já em grande parte amortizadas e tal, se calhar justifica-se e vale a pena que as mantenham em segurança, lhes prolonguem a vida até ao possível. Agora, arrancar de raiz com uma central nuclear há um problema de centrais nucleares, só se servem num tamanho, é XXXL, não é? Não são moduláveis. Já lá vamos agora às que falam moduláveis. Mas o grande problema em países que não é por falta de tecnologia, não é por falta de capacidade de realização, como é o caso da Finlândia, como é o caso do Reino Unido, como é o caso da França, para não ir mais longe, entre o que é anunciado de tempo de construção e de custo de construção, são derrapagens de 1 para 3, de 1 para 5, de 1 para 6 e mais. E, portanto, essa é a falta de credibilidade do nuclear. E mais, se agora, e mesmo que tudo corresse bem, pelo menos, como às vezes ouço, nesta crise, agora momentânea, sim. Quer dizer, não é durante a noite que eu construo ali uma centralzinha nuclear. Agora vêm com os SMRs, as chamadas pequenas centrais são os tais modulares, não é? Bom, eu sou aberto, tenho uma formação técnica, sou aberto ao maravilhoso mundo novo, mas, francamente, vou à ABB, vou à Siemens, vou à Mitsubishi Heavy Industries, vou à General Electric e eles não têm nenhum na prateleira para me vender. Estão a trabalhar no assunto. Aguardemos. Mas é uma solução para a autossuficiência europeia? Como digo, o nuclear serve para fazer eletricidade. Não serve para os outros usos. Para o resto. O resto é muito, não é? Que o resto que são 75%. Portanto, e de facto, mesmo o que tem sido... Enfim, nós temos estas coisas no setor da energia, por exemplo, a fusão nuclear, sim, que é sempre anunciada como está para os próximos 30 anos e daqui a 30 anos, há 60 anos que se diz que é nos próximos 30 anos e ainda estamos numa estaca muito básica do desenvolvimento, do controle técnico do fenómeno, já não é a desenhar centrais de fusão. Portanto, vamos ser mais pragmáticos e mais realistas. Manter ligado o que puder manter ligado, não construir nada de novo e procurar diversificar o mix. Eu percebo que uma China, que uma Índia, que uma Rússia, em que também os mecanismos de controle e de higiene e segurança não são tão rigorosos como na Europa e como nos países mais civilizados. Eu digo isto um bocado mesmo para provocar.
que, perante a procura brutal e o crescimento brutal que têm, que queiram avançar por aí, não é? Que queiram avançar por aí, queiram também construir a sua indústria própria. Repare, hoje não tem a França, que com estas questões, a EDF hoje não exporta equipamento do complexo eletronuclear francês, da Areva, da Framatome, etc. Depois, há o paradoxo que o combustível, a própria EDF está dependente da Rússia, da Rosneft, que fornece o combustível para as centrais nucleares. Enfim, dava para uma conversa muito grande. Sim, isso é outra conversa. As centrais nucleares são fiáveis, mas há 3 anos com a seca, mais de metade teve parada porque os rios em França não tinham caudal para arrefecer os núcleos dos reatores. Portanto, isto tudo tem, não há bela sem senão, e há que ponderar e ter em conta as realidades concretas dos países. Muito obrigado pela vossa presença, Andréa Melo Carreiro e também Nuno Ribeiro da Silva. Falámos sobre a energia no contexto da integração dos sistemas, com base também nas reflexões que são levantadas neste contexto. Estamos a assinalar o apagão, mas também uns vários estudos que têm sido divulgados, nomeadamente este da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Brookings Institution. O programa da Capa à Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Entramos no 9º ano de programas e debates semanais. Na versão podcast, estão na íntegra, disponíveis em todas as plataformas, desde o primeiro debate. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, João Campelo, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar sobre outro tema.